Qualquer coisa que a gente quiser saber, o corpo fala. A boca nem sempre. Cada órgão no nosso corpo ele tem uma função biológica. Só que essa função se assemelha ao que a gente vê de fora. Como o corpo fala isso pra você? A microfisioterapia, quando é a terapia manual, que eu coloco a mão no corpo, a pessoa não precisa falar nada. Eu converso antes para que a pessoa possa entender. Quais tipos de problemas as pessoas costumam te procurar? A maioria é ansiedade, depressão, dores. Que é só assim, o que todo mundo tem hoje em dia, né? Esse sintoma é só a gota d'água. Na verdade, nem é o grande problema. Começa a aparecer o sintoma e quando já tá no ápice do problema. E aí a pessoa começa a ter ansiedade, depressão, aí a pessoa começa a desenvolver no corpo, você fala assim, Sim. Desenvolver os sintomas. Mas na verdade começa bem antes. Bem antes. Aquela sensação de que ela não quer. Não gosto daquele ambiente, não gosto daquele chefe. Então, essa sensação ruim é um sinal. É um sintoma de que ou eu preciso mudar como eu vejo aquela situação, ou o ambiente já me ensinou, então esse sinal tá me mandando para fora, para pular de fase. Então, respeitar e aprender a se ouvir é essencial. Tipo, o que seu corpo tá falando? Como que você se sente no ambiente? Tudo isso é um sinal, é algo que tá já avisando pra gente que... Aí eu falo assim, é besteira, né? Eu preciso, eu tenho que ir. Isso é coisa da minha cabeça. Então, eu não escutei esse primeiro sinal, que é essa sensação. Eu continuei me abusando, porque eu não queria ir. E eu me obriguei. É um abuso. E as pessoas não entendem isso. Eu posso começar a desenvolver dores. Dores físicas? Dores físicas. A pessoa, um chefe, né, começa a me pressionar, começa a me colocar um monte de trabalho, e eu não tô dando conta, mas eu não consigo falar, eu posso começar a desenvolver refluxo, engasgo, tosse. Por quê? Eu não consegui comunicar que eu não podia, que eu não tô conseguindo, mas também se eu sentir que a pessoa tá invadindo o meu espaço, eu posso começar, por exemplo, a desenvolver infecção de o intestino, a função dele é absorver, aprender, assimilar, e quando a gente não aprende, não consegue assimilar, fica como uma feridinha. Por isso que falam que o intestino é o segundo cérebro. Exato. O intestino é um órgão que ele vai absorver tudo que entra, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu sinto, tudo que eu como. É ele que vai assimilar tudo isso. Então, assim, esôfago. Imagina que a gente está conversando, eu falei alguma coisa que você não concordou. Mas, por educação, você deixou quieto. Então, esôfago. Nossa, que eu fico entalado. Não engolir, não desceu. Nossa! Só que daí, assim, desceu, ok. Aí é o estômago que vai tentar digerir. O estômago, a função dele é como se fosse um liquidificador. Ele vai processar em partículas pequenas para que o intestino tire o melhor daquilo. Mas daí a gente fica ruminando. Já engoli. Aí eu fico, nossa, eu devia ter falado, eu não devia. Isso é estômago. Você tá explodindo minha cabeça. Nossa, faz muito sentido. E a gente não tá falando sobre comida. Não é sobre comida. Não. É sobre a vida, é sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E a gente pode viver a mesma situação, mas eu perceber de um jeito e você perceber de outro. Essa percepção é que vai conduzir o sintoma e o órgão, que vai ser afetado. Quanto tempo dura a sua sessão, mais ou menos? A primeira é 1 hora e meia. Porque a gente fica conversando. Sim. A terapia manual é rapidinho, coisa de 15, 20 minutos, eu já estimulei. Você coloca a mão ali e sai agora, não tem nada. Então, o teste de cinesiologia, que é o teste muscular, para ver como que o corpo fala, né? Eu vou pedir para você estender o braço, olha para frente, e você vai dizer, meu nome é Stephanie, e a única coisa que eu vou fazer uma pressão para abaixar seu braço, e você vai tentar segurar. Olha para frente e diz, meu nome é Stephanie. Meu nome é Stephanie. Eu vou abaixar e você vai resistir. Ok? Pode abaixar. Relaxa. De novo. Você vai dizer, meu nome é Paula. Meu nome é Paula. Resiste. O que aconteceu? Ele não tá resistindo. Porque para você é uma resposta negativa. A força fica aqui. E daí a parte muscular não consegue segurar. Ela não resiste, porque tá brigando na mente. Não tem coerência. Mas isso não é da microfisioterapia. Isso é para ver como o nosso corpo ele responde. Ele sempre responde. Sempre. Porque daí eu vou mostrar para você no corpo um pouquinho da microfisioterapia. Então, a microfisioterapia é quando o paciente fica na maca. Paciente com roupa e não existe microfisioterapia à distância. Imagina um ladrão. Ele entrou na sua casa. Então, é onde a gente encontra o bloqueio. Mas daí eu preciso saber o que ele estragou. Aí eu vou buscar o órgão. Eu não durmo bem, mas não é por preocupação, medo, alguma coisa. Eu não durmo por causa da minha demanda, que tá alta ultimamente, entendeu? Tá bem diferente do que eu estava acostumada a minha vida inteira. A gente vê que tudo que dá mais ibope são notícias ruins. Sim. Aí ela pode começar a ficar preocupada. Se eu começo a ficar preocupada, eu começo a ficar com medo. O meu corpo entra em estresse, vai baixar a imunidade. Aí ele vai reagir cada vez com menor capacidade de reparação. Jó resumiu tudo isso que você falou num versículo, o mal que eu temia me sobreveio. Então quando a gente
tem medo de algo, a gente se preocupa com algo, é muito provável que a gente atraia isso pra nossa vida. Eu tenho medo daquilo que eu conheço. Não necessariamente porque eu vivi, mas alguém antes de mim pode ter vivido aquilo e não resolveu. Então eu não sei por que eu tenho medo, mas eu sei que eu tenho medo. E daí eu carrego essa memória, porque se eu tenho medo ainda não foi resolvido. Sim. E daí eu vou atrair para quê? Para que eu possa encontrar uma resposta diferente. Tipo, fobias, entendeu? Sim. Eu tenho medo de, por exemplo, de exposição, eu tenho medo de aparecer em público, eu tenho medo, eu tenho fobia, eu começo a tremer, eu começo a suar. Algo físico mesmo, meu corpo expressa. Isso você também consegue... Sim. Fobia de elevador, Sim, lugar fechado e escuro. sim. A primeira coisa que eu penso é como foi o parto. Porque o útero é um lugar fechado, se a criança está pronta para nascer, o pulmão já está maduro para receber oxigênio. Se a porta não abre, aquela criança se afoga. Então, um lugar fechado, então, quando entra e existe a possibilidade de ficar trancado, seja elevador, quarto, avião. Então, assim, pessoas que às vezes teve uma complicação no parto, desenvolver alguns medos desse... Fobias em lugar fechado. Se eu ficar trancada aqui, a sensação é de que ela vai morrer. Por quê? Porque é a mesma sensação que ficou lá atrás, no momento do parto. Eu acho esse mundo do autoconhecimento, ele é tão extraordinário, é tão surpreendente, e tem tanta coisa que a gente não tem a menor ideia. Não sabia que o meu corpo expressava algumas coisas, mas eu tinha informações rasas. Eu não sabia que estava tudo ligado, que é tudo a mesma coisa. Que, não tem separação.